Fala, gente, como que tá aí? Tá todo mundo bem? Aqui tá tudo ótimo. Durante essa minha semana, eu comecei a refletir sobre o que eu aprendi em Córdoba, na Argentina. Cara, eu aprendi coisas que eu tenho certeza que eu vou carregar por muito tempo na minha vida. E aqui é eu falar um pouquinho sobre isso, sobre a respeito sobre essa experiência incrível. Então, eu listei 8 lições incríveis que eu aprendi naquela cidade. Então, bora lá comigo? Em primeiríssimo lugar, não se importar tanto com a opinião dos outros. Quando eu cheguei na cidade, antes mesmo de chegar, eu já estava tentando mentalizar, não se importe tanto com a opinião dos outros, não se importe tanto com a opinião dos outros, permita-se fazer o que você tiver que fazer. Porque normalmente, durante o meu dia a dia, eu me importo muito com a opinião de terceiros, que está no meu meio social, né? Tipo, de como que eu sou visto, de como que eu devo me comportar, para não ser julgado errado, enfim. E isso é uma pressão, fica uma pressãozinha aqui em cima da minha cabeça a respeito disso. E lá em Córdoba eu falei, Flávio, tenta não se importar com isso, tenta não se importar com a opinião dos outros. Então eu sempre tentava ligar aquela anteninha. Não se importa com isso porque são só 3 semanas, faz o que você tiver que fazer nessas 3 semanas, porque provavelmente você nunca vai mais ver essas pessoas na vida, né? Porque lá tinham pessoas de diferentes regiões do país, tanto assim, do Brasil, né? Que era um intercâmbio, e também tinha pessoas locais ali da Argentina. Então eu falei, Flávio, 3 semanas, cara, você pode fazer o que você quiser, porque dentro do parâmetro legal, né, da coisa, você pode fazer o que você quiser, porque você nunca mais vai ver essas pessoas na sua vida. Então eu sempre tentava ligar isso para me permitir fazer o que eu quisesse. E quando eu cheguei aqui, e eu parei para refletir um pouco a respeito disso, eu pensei, caramba, foi muito da hora a experiência que eu tive lá. E eu tentei não me importar com a opinião dos outros. Eu tentei fazer realmente o que eu queria fazer. E chegando aqui, eu percebi uma coisa. Que assim, eu redescobri uma coisa que eu já havia pensado sobre. Porque é tudo temporário, cara. O ciclo social, ele muda completamente. O meu ciclo social, embora eu esteja no mesmo lugar, é bem diferente de um ano atrás. E então por que a gente se preocupa tanto com a opinião do outro? Por que a opinião do outro tem tanto peso sobre a gente pra gente se auto-vigilar tanto desse jeito? É uma coisa muito surreal. Porque lá eu tava com aquele pensamento, são só 3 semanas, você nunca mais vai ver essas pessoas na vida. Só que quando eu chego aqui na minha realidade, essas pessoas também não vão ficar na minha vida. Obviamente vão ficar mais que 3 semanas. Algumas vão ficar 5 anos, outras vão ficar 2 meses, outras vão ficar mais tempo ou menos tempo. Então por que se importar tanto com a opinião delas? Sendo que depois elas vão ir para outro lugar, seguir a vida delas, e você vai continuar seguindo a sua. E se você não tá prejudicando alguém fisicamente ou emocionalmente, por que se preocupar tanto com a opinião do outro? Então, esse foi um ponto. E isso ligou aqui na minha cabeça e eu preciso trazer essa questão, Flávio. É tudo temporário, cara. Não se apegue tanto à opinião de terceiros. Claro que eu não vou ligar a anteninha, eu vou sair fazendo tudo que eu quero. Enfim. Mas, né, porque tem um limite entre o aceitável e o não aceitável, né? Tudo tem. Mas é uma coisa que tem que ficar na sua cabeça. Tipo, não se restrinja tanto por conta de opinião de terceiros que provavelmente não vai estar na sua vida daqui alguns meses, alguns anos, enfim. Em segundo lugar, não julgar excessivamente as pessoas. Eu sou bem analítico, assim, sabe? Eu tento racionalizar tudo, analisar tudo, e é automático. O meu cérebro funciona assim no automático. Em 3 minutos eu já analisei uma pessoa. Se eu vou conseguir ficar próxima dela ou não. E é automático, eu funciono desse jeito. Eu tenho essa capacidade de analisar ambiente, analisar pessoas, mas isso também
restringe muito a gente, né? Ao mesmo tempo que é bom, ao mesmo tempo é ruim. Né? É uma habilidade ali que você tem que dosar, como tudo na vida. E eu julgo muito as pessoas, assim, né? E lá havia um grupo, assim, todas pessoas muito legais, mas tinha umas duas, três pessoas que eu fiquei meio assim receoso por conta do estereótipo, né? Eram pessoas que tinham um estereótipo assim e que eu achei que eu não conseguiria me aproximar e que eu não conseguiria manter um papo, enfim, e tipo assim, me surpreendeu quando você para pra poder não julgar a pessoa antes dela abrir a boca. Mas você para, você escuta um pouco, você conversa, você percebe que, caramba, eu julguei essa pessoa muito mal. Então, cara, dê a oportunidade. Tenta não julgar as pessoas assim logo de cara. Dê a oportunidade para elas se aproximarem de você ou de você se aproximar delas, de você conhecer um pouco a história delas, porque talvez você vai estar fechando a porta para uma pessoa incrível, sabe? Seja relação de amizade, relação amorosa, relação profissional, enfim, tanto faz. O conselho é: dê a oportunidade. Não vá com pré-julgamentos a respeito da pessoa. Deixa que vai criando ali é aquela coisa, tipo, sem ir com pré-julgamento. Meio que você vai formando ali o saber daquela pessoa, né? Tipo assim, essa pessoa é assim, a história de vida dela é assim, tananã, tananã, mas sem os pré-julgamentos. Eu tive lá, eu conversei com pessoas que normalmente não conversariam, e às vezes até por conta de estereótipos, né? E foi surreal, foi muito legal, e quando, tipo, bate uma sensação ruim, assim, poxa, joguei mal essa pessoa, podia ter dado mais abertura pra ela. Então, essa também foi uma das experiências que eu tive, que eu quero carregar pra cá, que é não jogar tanto assim logo de primeira e dar a oportunidade de conhecer a pessoa, sabe? É da hora isso. Terceira coisa, as pessoas valem mais do que os seus títulos. Porém, eu substituirei a palavra títulos e colocaria a palavra rótulos. Bom, é um intercâmbio. No intercâmbio, existem pessoas de diferentes culturas, de diferentes localidades, posições sociais, e assim como na sociedade, né? Só que, pela minha experiência, assim, analisando todos os fatos, foi uma coisa muito engraçada, essa conexão que a gente teve. Porque lá, em Córdoba, nós não estávamos interessados na posição social que a pessoa ocupava. Se ela ganhava X, K, ou se ela ganhava um salário mínimo, a gente não estava interessado em títulos, em salários, em influência que a pessoa tinha. A gente só queria conhecer a pessoa. E isso, acho que é a coisa mais humana que existe. E uma coisa que eu sentia muita falta disso. Porque quando nós somos crianças, adolescentes, nós ainda não entramos para esse mercado de trabalho, de carreira. Nós construímos os nossos laços porque você achou aquela pessoa interessante, você quer construir alguma coisa e você constrói. Depois que você já tem essa formação, você sai desse período, as suas relações normalmente elas são por conta de trabalho, por conta de faculdade, por conta de posição social mesmo, né? Tem essas coisas envolvidas que lá não tinha. Lá ninguém estava interessado nisso. Lá ninguém estava interessado em saber o quanto que você ganhava, qual posição social você estava, qual era o seu trabalho, qual cargo você ocupava, se era de gerência ou de subordinado. Ninguém queria saber disso. Queria saber apenas da pessoa, dos seus gostos, da sua história, o que ela tinha para contar e o que ela tinha para contribuir sobre visão de mundo,
sabe? O que ela estava aprendendo sobre a cidade. E isso foi sensacional e eu sinto muita falta disso no meu cotidiano, no meu dia a dia. Porque nós sabemos que, igual eu falei aqui, que no dia a dia, depois que você passa essa fase escolar, as coisas se trata menos de conexões humanas, mas sim conexões sociais, né? E sociais eu quero dizer relações de trabalho, relação de posição social, relação de carreira. E isso é um pouco chatinho de lidar, né? Não é muito legal, não é muito agradável. E eu senti a falta de me conectar com pessoas, por conectar apenas com elas mesmas. E é isso. Em quarto lugar, mas não menos importante, nenhuma aqui é menos importante do que a outra, a importância das amizades. E é até engraçado, porque eu acabei de lembrar de um filme, que é uma boa indicação aqui, que é Na Natureza Selvagem. Na Natureza Selvagem conta a história de um cara que ele... Cara, ele abre mão de tudo. Ele abre mão de dinheiro que a família tinha, abre mão das relações familiares, relações de amizades que ele tinha. Ele abre mão de tudo para poder experienciar o mundo. Só que nesse decorrer desse processo, ele começa a se individualizar muito, a ficar muito sozinho. E o filme, no final do filme, traz uma mensagem. Esse filme é até baseado em fatos reais. O Estelinho começou a latir. Que a felicidade só é real quando compartilhada. E isso aqui é muito real e se encaixa muito nesse tópico de amizade. Porque quando eu fui pra... A gente tava indo pra Córdoba. Vou dar um pausa por causa do Costela. Eu chamei o Costela pra deitar aqui na caminha dele. E agora eu me perdi o raciocínio. Deixa eu tentar lembrar. Tá, lembrei. Quando eu tava indo pra Córdoba, eu precisava de um apartamento. Eu não queria um hostel, porque eu tive uma experiência com República e eu já tô começando a entender minha personalidade. Eu sou um pouco individualista, mas também gosto de compartilhar. Fato. E eu queria uma coisa mais organizada, eu não saberia se o hostel seria tão organizado assim, porque são mais pessoas, né, dentro da casa e tal. Então eu preferia alugar um apartamento, um Airbnb. E lá a gente criou um grupo, o intercâmbio, a empresa do intercâmbio criou um grupo, e lá eu procurei 2 pessoas para compartilhar um apartamento comigo. Eu encontrei a Dani e tinha encontrado um rapaz que é de São Paulo, porém ele não conseguiu ir. Aí a gente cambiou por Marcos, que é um cara lá do Belém do Pará. Muito da hora. E a Dani, ela era daqui do Espírito Santo também, assim como eu. E a gente combinou, a gente criou um grupinho e a gente combinou de dividir o apartamento, né? E a gente dividiu esse apartamento por 3 semanas. E foi muito incrível como a sincronicidade de tudo e da nossa personalidade também, como que combinou. Tanto história de vida também, embora tenha suas particularidades, né? Mas tudo combinou, tudo casou. E o que tornou tudo muito legal foi o nosso companheirismo ali dentro. Tanto do apartamento, quanto nas experiências que nós tivemos de fora do apartamento. No apartamento a gente cozinhava um pro outro, fazia... Tipo, lá era muita pasta, muito macarrão. Macarrão, arroz, milanesa, que é normalmente um frango, a milanesa, né? E batata, né? Então às vezes, quando a gente não queria gastar do lado de fora, a gente cozinhava dentro mesmo, dentro do AP, fazia nossas refeições juntos, a gente viu o filme juntos, dançamos, porque o Marcos é bailarino, bailante, então dançamos dentro do AP, cuidamos um do outro, porque cuidamos e assim, nos preocupamos um com o outro, porque Marcos ficou doente, não vou falar doente,
mas teve um probleminha ali de saúde, Dani também teve. Eu fui ter um probleminha mais no finalzinho do intercâmbio, mas que eu tratei com Suzão daqui mesmo. Tô tratando, tenho até que tomar um remédio, inclusive. Mas é probleminha de garganta, coisa muito tranquila, que já tá 100% melhor. Então a gente teve muito esse companheirismo nosso, sabe? Então a gente conseguiu se conectar muito a respeito disso. E a gente cuidava um do outro real. Tanto que aconteceu uma situação no aeroporto. Cara, aconteceu muitas situações com o Marcos. Muitas situações. Tudo de ruim acontecia com aquele garoto. Assim, a gente tinha que mandar benzer. Era papo de todas as religiões ali fazer alguma coisa por ele, tá? Aí, no último dia, quando a gente tava voltando pro Brasil, deu um problema com ele no aeroporto e a gente ficou, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? E assim, deu tudo certo no final, graças a Deus, mas foi papo de ficar muito preocupado. A gente ficou bem preocupado. E eu fiquei tipo, meu Deus, como que eu vou? Porque tava colocando um medinho nele que ele ia ter que ficar no país. E, porque deu um problema lá. E eu fiquei, meu Deus, tipo, como que a gente vai voltar pro nosso país? Vai deixar esse garoto aí sozinho? E eu fiquei, tipo, caramba, tipo, foi uma situação muito... Meu Deus, a gente passou por muitas situações. Mas foi isso, sabe? Foi esse... Cara, eles se tornaram... Eu brinquei com eles e fiz um discurso nos últimos dias. Que eles se tornaram os meus irmãos de 3 semanas. Porque a conexão foi muito, 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 muito positiva ali. E não foi só no meu apartamento, não. Teve um apartamento muito legal que depois eu tive um contato também. Que as pessoas se conectaram demais, assim, e meio que a personalidade uma da outra se casaram, assim, também igual ao nosso. E como que o universo faz essa parada espetacular, né, cara? É espetacular tudo isso. Então, o que eu quero fazer no resumão aqui, que eu tô me prolongando demais. Tipo, sei lá, o que importou, o que trouxe tudo muito mais significativo no intercâmbio foi as relações de amizade. Quando você tem um ou outro para compartilhar o que você tá vivendo, ou uma pessoa para, sabe, que se preocupa com você, que cuida de você, e vice-versa. Tipo, isso torna tudo muito mais especial, tipo, muito mais especial, independente do contexto, se você tá em um país ou se você tá numa cidade. A exemplo disso, quando eu estava estudando na UFES, eu tinha um amigo que continua sendo meu amigo hoje, mas que foi muito importante pra mim, porque meio que ele era meu refúgio, assim. A gente, todo final de semana a gente fazia alguma coisa juntos e meio que tirava aquela bad da semana toda. Então, as relações de amizades, cara, pra mim são as mais importantes. Enfim, bora pro número 5. Número 5 da lição aprendida é estado de presença, estar presente. Como eu disse para vocês, eu sou muito analítico, né? Então eu analiso todo o meu ambiente, analiso futuro, passado, e eu vou analisando, vou analisando. E isso me tira do estado de presença. Eu quase não tenho aquele negócio do estado de presença mesmo, sabe? O aqui e o agora. Porque eu tô sempre preocupado com o meu ambiente. E isso não é muito legal, eu não gosto muito, mas eu sei que eu sou assim, mas eu trabalho muito com isso também, sobre essa questão. E eu acho que a experiência mais... Tudo foi muito bom, mas essa experiência do estado de presença que eu consegui no último dia de intercâmbio foi o melhor. Foi no dia 20... Já era dia 30, já era madrugada. Que foi num boliche. Boliche lá é balada. Então a gente foi pra uma balada com muito aspecto de elite, assim. A gente já tinha feito uma prévia antes, né, em um bar. E assim, mas o efeito do álcool já não tava tanto no meu corpo. E lá dentro da balada era tudo muito caro, então comprei uma cerveja, eu nem gosto muito. E cerveja não me deixa muito bêbado. Mas com pouca concentração de álcool no meu corpo e vontade de estar presente, eu consegui me fazer presente. Assim, no início eu tava bem tímido, como sempre, né?
Mas depois eu consegui me soltar essas amarras da timidez e da preocupação do que o outro tá pensando sobre mim. E começou a tocar muito reggaeton. Lá eles tinham muito reggaeton, assim, sabe? E eu me entreguei ao reggaeton. Me entreguei. E eu não danço, gente. Eu não danço, eu sou muito travado, muito travado. Mas eu me entreguei ao reggaeton, eu me entreguei naquele momento. E eu comecei a dançar com a pessoa que estava comigo, o reggaeton, e foi mil maravilhas, porque naquele momento eu me permiti não ter nenhuma preocupação. Eu não estava preocupado com o que as pessoas estavam pensando sobre mim. Era o último dia. E assim, nos outros dias também eu estava tentando não me manter preocupado a respeito disso. A música estava muito legal. A movimentação do meu corpo estava muito da hora. Eu movimentando meu corpo, sentindo a música, sentindo, tipo, toda aquela energia do lugar, é incrível. A pessoa que estava comigo era incrível também. Então eu me entreguei completamente a essa experiência do reggaeton e desse boliche, e é uma coisa que eu jamais vou esquecer. E eu estava 100% presente nisso. E é uma coisa que eu quero levar essa coisa mais emocional, mais instintiva do estar presente, sabe? Eu preciso equilibrar, né? Tudo na vida é questão de equilíbrio. A racionalidade com a intuição, com a emoção. E, e é isso, tipo, foi uma experiência ótima e eu recomendo você tentar algum dia tentar se entregar a alguma coisa e estar presente naquilo. Estar completamente presente, sem nenhuma preocupação, sem estar pensando em qualquer outra coisa a não ser naquilo. É muito bom essa experiência. Em sexto lugar, quem tiver que gostar de você vai gostar independente de qualquer coisa. Por que eu digo isso? Eu fui surpreendido positivamente. Eu não. Cara, lá eu estava sendo eu, Flávio, sabe? Não estava tentando performar nenhum personagem, não estava tentando performar nada. Não queria ser uma pessoa perfeita, não estava tentando me preocupar com a opinião de outras pessoas, estava tentando ser Flávio, entendeu? E, e isso que me gerou um espanto, assim, porque duas pessoas se interessaram por mim, assim. E assim, eu acredito que eu não tenho muito problema de autoestima, mas eu entendo que no meu ponto de vista, para alguém se interessar por mim, tem que sentar, conversar, tentar entender, porque eu não sou a pessoa que tem aquele sex appeal, tá ligado? Tipo, vou passar aqui e, nossa, um monte de gente vai gostar, tananã. Não. Eu acho que as pessoas não gostam de mim por causa da minha aparência, talvez gostem de mim por ser quem eu sou. E foi exatamente isso. Mas enfim, eu me senti surpreendido por isso. É... E lá eu não tava tentando performar, eu não tava tentando demonstrar ser alguém que eu não sou na real. Não tava tentando impressionar ninguém pra ficar com alguém. E surgiu a oportunidade, assim. Surgiu as oportunidades. E foi uma coisa interessante que me pegou, porque às vezes quando eu estou interessado em alguém, vem aquela questão, né, de me importar com a opinião do que a pessoa tá pensando a respeito de mim e de tentar parecer talvez uma coisa que eu não sou, me comportar de uma forma que talvez eu não me comportaria. E lá surgiu tipo, a pessoa gostou de mim do jeito que eu tava sendo e foi da hora isso, então foi uma anteninha que ligou, uma virada de chave que falou, cara, não adianta tentar performar uma coisa que você não é. As pessoas vão gostar de você do jeito que você for, sabe? Independente. Se ela tiver que gostar de você, ela vai gostar. Não adianta performar, não precisa performar, seja apenas você, tá ligado? E não tenta ficar tanto preocupado em causar uma boa impressão. E é isso. Vida que segue. E essa foi a sexta lição. Bora pra sétima. Já tá acabando, galera. Em sétimo lugar, não racionalizar tudo. Córdoba foi para mim uma experiência muito positiva na questão de liberdade. Vocês estão vendo que todos os temas envolvem liberdade e eu não sabia que seria assim. A partir do momento que eu permitir não racionalizar tudo,
eu abri portas para várias coisas, né? Para conversas paralelas, para relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, não quer dizer relacionamentos duradouros, mas relacionamentos, conexões, sim. E como que a partir do momento que você começa a racionalizar tudo é mais difícil, sabe? Porque você tá sempre pensando, tá. E quando você só se permite viver aquilo, é tudo mais fácil, sabe? Viva e lide com a consequência daquilo depois. Viva o presente e lide com as consequências daquilo. Mas não adianta tentar racionalizar tudo antes, sabe? Se permita viver. Essa é a verdade. Lá eu estava em um ambiente em que não era minha língua oficial e eu tinha dificuldade com a língua. Eu achava que eu era B1, mas eu descobri que eu era A2. Porque existem diferentes formas de avaliar o seu conhecimento a respeito da língua. Um é a escrita, a fala e a leitura e a audição. Eu consigo compreender, assim, 80% do que as pessoas estão falando. Eu consigo ler, assim, perfeitamente. Eu entendo 90% do que eu tô lendo. A minha fala, por eu ser um pouco tímido e estar sempre preocupado no que o outro tá pensando, não foi uma coisa muito... É onde eu peco, porque por querer falar perfeito, eu acabo não falando, ou resumindo o que eu quero falar, ou me perdendo na frase, travando meu cérebro. Mas eu tive muitas oportunidades de falar, de treinar a fala lá. E a outra é a escrita, que eu descobri que eu só sei viver... Eu sou intenso no espanhol, porque eu só sei viver o presente. Porque eu não sabia fazer as paradas lá... Esqueci agora como é que fala. As paradas lá do passado, sabe? E futuro. Tipo, recordei... Eu não sabia falar muito no passado, assim, conjugar os verbos no passado. Lembrei agora. Então, a minha gramática não era muito legal, aí eu acabei ficando no A2 em vez do B1. Mas eu acho que agora eu já posso ser B1, hein? Pois é. Mas então, tipo assim, eu não tava racionalizando muitas coisas e tava permitindo-me viver, ter aquela experiência e foi, pô, muito da hora. Então, quando você não racionaliza tudo, você permite ser surpreendido. E é muito bom ser surpreendido na vida, né? É muito bom receber surpresas, enfim. Vamos lá para a oitava e última lição aprendida. A oitava e última lição aprendida é aprender e se permitir ser mal visto. Por quê? Eu acho que isso entra na maioria das outras lições aqui, entra em uma outra lição, que eu já falei a respeito. Quando você se permite ser mal visto e você entende que ninguém tem a obrigação de gostar de você, algumas pessoas irão gostar, outras não irão gostar, você se permite a fazer o que você quer fazer, e é isso mesmo, e foda-se. E tá tudo bem se a pessoa te julgar mal, fazer um mau julgamento seu, ou não querer se aproximar de você, ou não ter fazer um mau julgamento, né? Não ter uma visão positiva sobre você. Quando você para de querer controlar o que o outro pensa sobre você, você acaba vivendo mais tranquilamente, né? Então, essa foi uma lição, assim, é uma lição muito difícil, né? Não é 3 semanas que vai mudar tudo isso em mim, mas a partir dessa experiência, eu tenho certeza que eu sou um outro Flávio, tipo, completamente diferente. Com tudo que eu aprendi lá, e eu sei que eu vou tentar levar isso o máximo de tempo que eu conseguir na minha vida. E é isso, né? Vamos para a conclusão. Concluindo, então, aqui as lições que Córdoba me ensinou,
Eu diria que essa experiência foi sobre liberdade. E eu tentei analisar, que eu sou analista, né? Fazia análise analistas. É que eu tinha que fazer essa viagem em maio. Estava destinado já a fazer essa viagem em maio. Não tinha como. Eu sei que tudo seria diferente se eu não fizesse. Eu estava com muito medo de ir. Medo quando eu falo assim, é uma grana considerável. Intercâmbio é uma grana considerável. E eu tenho outros planos. E eu estava focado nesse outro plano. E pensei que talvez eu estaria desperdiçando recursos financeiros para, em vez de estaria desperdiçando recursos financeiros fazendo esse intercâmbio, mas eu descobri que não. Descobri que não, porque lá eu pude conhecer um outro Flávio. Um outro Flávio que é mais livre, sabe? Não tá se importando tanto com a opinião do outro, que é apenas viver aquele momento. Isso é muito da hora. E agora eu preciso resgatar, eu tenho que manter aquele Flávio que eu encontrei lá, tentar manter ele aqui no Brasil, manter ele aqui na minha rotina e falar, olha, aquele jeito foi muito bom. Você não precisa ser 100% daquele jeito sempre, com os mesmos pensamentos, comportamentos, mas eu preciso de você aqui também. Eu preciso de você aqui para me ajudar com essas questões. Então, a minha viagem para Córdoba foi um reencontro com o meu estado de presença, com o meu estado de liberdade, com o meu estado de autenticidade e de conexão, sabe? Eu sei que eu sou muito mais diferente do que um mês atrás. Essa experiência vai ficar o resto da minha vida comigo e as boas recordações que eu construí com aquelas pessoas que estavam lá vai ficar aqui e me fez diferente, sabe? Entrou muito na minha vida isso. Então, no final de tudo, tudo é uma questão de liberdade, né? Não sei como concluir isso aqui. Eu só sei que foram essas lições que eu aprendi e que eu espero que vocês também aprendam com a experiência, né? Com a vida de vocês. Ou aprendo outras lições e me informe aqui o que vocês aprenderam. E é isso. Estamos aí para seguir a vida, aprender mais coisas e permitir a viver mais coisas também. Um beijão para vocês e espero que vocês se cuidem.